Olá, povo de Deus, terça-feira, 13 de agosto de 2024, 19ª semana do Tempo Comum, Santa Dulce dos Pobres. A nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 2, de 8 até 3, 4. E Mateus 18, de 1 a 5, 10 e 12 a 14. Assim fala o Senhor: quanto a ti, filho do homem, escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde como esse bando de rebeldes. Abre a boca e come o que eu te vou dar. Eu olhei e vi uma mão estendida para mim, e na mão um livro enrolado. Desenrolou diante de mim, estava escrito na frente e no verso, e nele havia cantos fúnebres, lamentações e ais. E ele me disse: filho do homem, come o que tens diante de ti. Come este rolo e vai falar aos filhos de Israel. Eu abri a boca e ele fez-me comer o rolo. Depois disse-me: filho do homem, alimenta teu ventre e sacia as entranhas com este rolo que eu te dou. Eu o comi e era doce como mel em minha boca. Ele disse-me então: filho do homem, vai, dirige-te à casa de Israel e fala-lhes com as minhas palavras. Ezequiel, o profeta do exílio, tem uma mensagem incisiva e dura. Não há meio termo. Impressionante a descrição de sua experiência com a palavra de Deus. É texto para ser comido, devorado e digerido. Somente depois dessa digestão é texto para ser anunciado. Se o resto do povo é rebelde, o profeta é orientado a não repetir essa experiência e a ser dócil às orientações do Senhor. A expressão filho do homem é usada 93 vezes para designar Ezequiel. Isso para reforçar o contraste entre a criatura humana e o Deus transcendente. Como outros profetas, Ezequiel também tem resistências para exercer a missão, por reconhecer a má vontade do povo de Israel e ouvir qualquer mensagem que contrariasse seus desejos. Essa intimidade com a palavra de Deus, doce como mel aos lábios do profeta, é fundamental para a firmeza e coragem frente à forte rejeição que terá pela frente. Profeta precisa primeiro passar pela experiência pessoal, para depois anunciar com autenticidade e destemor aquilo que o Senhor o ordenar. Mateus 18, de 1 a 5, 10, 12 a 14. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas, para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Os discípulos, por diversas vezes e de diversos modos, revelam a Jesus que quase nada entenderam de tudo o que Jesus fez e falou. Estão preocupados, como no trecho de hoje, sobre quem é maior no reino dos céus. E uma vez mais, sem perder a paciência, Jesus vai lhes ensinar pedagogicamente de que o reino é dos pequeninos.
É sabido que as crianças não eram contadas na sociedade da época. Eram tratadas como ignorantes, sem capacidade de entender, totalmente marginalizadas. Tomando a criança como exemplo dos pequeninos aos quais o reino pertence, Jesus inverte absolutamente a ordem social que está metida na cabeça e no coração dos discípulos. Os pequeninos, aqueles que nada valem, são reconhecidos como os verdadeiros protagonistas do reino, pois eles têm seus defensores e protetores junto do Pai, os mensageiros, denominados de anjos. Por causa disso, Jesus indica os pequeninos como modelos aos seus discípulos. E mais, diz que se eles não se tornassem como os pequeninos, não entrariam no reino dos céus. Da mesma forma como Jesus, em outra ocasião, se identifica com os pobres, aqui ele o faz com os pequeninos. A parábola no final de nosso texto de hoje revela a opção do Pai pelos pequeninos, os quais não quer que nenhum deles se perca. É o carinho do Pai pelos últimos que faz dos pequeninos os preferidos do reino dos céus. Os evangelhos são a reserva de sentido de toda a existência cristã. Enquanto a sociedade valoriza os que se ostentam, os evangelhos nos apontam em outra direção. Jesus revela que a lógica do reino não combina com a lógica da sociedade. Cabe a nós um exercício permanente para tomarmos a decisão correta em cada circunstância da vida. O que fica claro com o texto de hoje é que seguir Jesus e seu projeto de reino é optar por ser cidadão e cidadã contra a corrente. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, conhecida como Irmã Dulce ou Santa Dulce dos Pobres, foi uma freira brasileira e santa da Igreja Católica, lembrada por suas obras de caridade. Também assistência aos pobres e necessitados, tanto que foi apelidado Anjo Bom da Bahia. Ela cuidava dos pequeninos. Nasceu em 26 de maio de 1914, em Salvador, Bahia, e faleceu em 13 de março de 1992, em Salvador, na Bahia. Aí nasceu, cresceu, se desenvolveu e se fez santa. Um beijo no seu coração.